Você precisa tomar muito cuidado com a maneira que você se relaciona com a palavra de Deus. Existem muitos cristãos que, por conhecerem as Sagradas Escrituras, tratam mensagens ou versículos que são bem conhecidos de uma maneira até desprezível. Talvez seja uma palavra forte essa que eu estou te falando, mas é muito verdade isso. Muitos cristãos olham para passagens como a da mulher samaritana, como a da mulher do fluxo de sangue, ou até mesmo textos que são bem conhecidos no Antigo Testamento, olham para a vida de Abraão, olham para a vida de Jacó. E ainda que não falem com suas bocas, que não confessem com seus lábios, elas tratam os versículos conhecidos como algo muito banal. O irmãozinho se levanta na igreja, ou até mesmo num vídeo como esse, e começa a falar a respeito de um versículo muito conhecido, e aquela pessoa já despreza aquela mensagem porque ela acha que já conhece aquele texto. Mas na realidade eu quero chamar a sua atenção aqui neste vídeo é que as pessoas que ignoram ou que de maneira sutil desprezam palavras que são muito conhecidas, elas não entenderam ainda a capacidade do Espírito Santo de trazer uma revelação nova a respeito de um texto que é muito conhecido. Muitos cristãos que conhecem bem a palavra de Deus estão apostatando na fé porque eles não entenderam que a palavra de Deus se renova todas as manhãs. Tome bastante cuidado, cristão, para você não banalizar aquilo que é santo, desprezando de maneira sutil a palavra de Deus. E se você entra em um culto ou está assistindo um vídeo e a palavra de Deus ela não mexe mais com você, você precisa estar muito atento. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em você, ele vai causar algo maravilhoso e ele vai mexer com o teu coração, ainda que aquela mensagem seja uma mensagem muito conhecida. Presta atenção nisso aqui. Hebreus capítulo 4, vamos ler aí um versículo muito conhecido, que é o versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Primeira coisa, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Isso significa que, mesmo se esse versículo que você leu ou que você acompanhou seja um versículo muito conhecido, saiba que a palavra de Deus é viva e eficaz. Não despreze a palavra de Deus, nem que seja de maneira sutil. Preste bastante atenção, porque o Espírito Santo é poderoso, é suficientemente poderoso para trazer uma revelação impactante para a sua vida, ainda que aquele texto seja muito conhecido. Outro detalhe, ele diz, é mais cortante como uma espada de dois gumes. E aqui a palavrinha para espada é a palavrinha machaira, ou macaira. E esta palavrinha aí, ela simbolizava essa espada que eu estou colocando na tela aí, que era uma espada que tinha a capacidade de cortar dos dois lados. Era uma espada de confronto pessoal. E quando o soldado golpeava o adversário com aquela espada fazia um estrago terrível no corpo daquele oponente. Então, quando o próprio escritor de Hebreus ele compara a espada do Espírito, a palavra de Deus, com essa espada machaira, ele está dizendo que a palavra de Deus ela tem capacidade de transformar o homem em sua essência. Então, quando você olha para um texto que é muito conhecido, quando você já acostumou com o sagrado, quando você banalizou em seu coração a palavra de Deus, significa que você não entendeu a capacidade de que aquele versículo simples tem de transformar a sua vida ou de transformar o seu dia naquele momento. Agora, a palavra de Deus, ela não pode ser banalizada justamente porque ela pode transformar a sua vida e porque ela é o alimento que vai te fazendo evoluir todos os dias. Vai lá comigo agora em 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 1, dos versículos 2 a 3, olha o que diz. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que tendes a experiência de que o Senhor é
bondoso? Primeira coisa, versículo 2 fala que a palavra de Deus é leite espiritual. E nós precisamos deste leite espiritual para crescermos para a salvação. E é exatamente o paralelo que ele faz, né? Ele mostra ali a figura de uma criança que começa se alimentando com leite, e aquela criança ela vai crescendo e aos pouquinhos vai comendo o alimento sólido. Mas presta atenção nisso, a palavra de Deus é o leite espiritual. E nós precisamos nos alimentar desta palavra. Ainda que a palavra de Deus seja uma palavra muito simples, saiba que é o leite espiritual que Deus está te dando naquele dia para que você cresça e evolua para a salvação. E talvez você levante o dedinho e diga, mas irmão Paulo, eu conheço o texto, não tem novidade mais ali. Esse é um grande erro, porque o leite espiritual, ainda que não seja aquela feijoada, pode ser que seja o alimento que você precise para o seu corpo naquele dia. Só que o versículo 3 revela algo muito assustador que eu consigo ver aqui. Por quê? Porque ele diz assim, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Existem pessoas que não têm a experiência com o Senhor e não conseguem discernir essa questão do leite espiritual. Eu vou explicar melhor. Antes de que você receba o leite espiritual e comece a se alimentar da palavra de Deus, saiba que primeiro você precisa ter a experiência em seu coração de que o Senhor é bondoso. Ou seja, muitas pessoas não compreendem o que está escrito na palavra de Deus, não conseguem discernir e se alimentar desse leite espiritual porque elas não tiveram a experiência da salvação ainda. Antes de você ter prazer e se deleitar na palavra de Deus, você precisa receber em seu coração a revelação de que o Senhor é bondoso, de que Ele te salvou, de que Ele te remiu de seus pecados. Quando você receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, saiba que a partir daí você vai ter prazer e deleite neste alimento que é a palavra de Deus. Então muitas pessoas, até ímpios que nós conhecemos, pessoas que não têm a revelação de Jesus Cristo, de que Ele é bondoso, elas olham para a Bíblia e enxergam a Bíblia como um livro religioso. Ah, é um livro dos cristãos, é um livro religioso. Só que aquele que recebeu em seu coração a revelação de Jesus Cristo, ele começa a se deleitar na palavra de Deus. Agora volta lá comigo em Hebreus, no capítulo 5, vamos ler os versículos 13 e 14. Que diz assim, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Queridos, se um versículo simples, ele não satisfazer as suas necessidades, se um versículo simples, ele não é suficiente para te alimentar, significa que o seu corpo está pedindo mais alimento. Quando uma criança ela começa a crescer, né, um bebê recém-nascido, ele se alimenta de leite. E aí ele começa a crescer, a evoluir, nascem os dentinhos e o corpo dele começa a pedir o alimento sólido. Quando o texto fala que aquele que se alimenta de leite é inexperiente, ele está dizendo que, para as pessoas que se converteram, essas que são crianças, que acabaram de nascer em Cristo Jesus, ele está dizendo que este leite, este alimento, é o suficiente para alimentar esta criança, este neófito, este recém-nascido em Cristo. Agora, quando você começa a ignorar versículos simples, significa que Deus ele está te chamando para um alimento mais sólido. Você não pode ignorar este alimento simples. Você precisa partir para aquele alimento que é um alimento mais robusto. Como, por exemplo, este vídeo aqui. Eu estou usando textos muito conhecidos, mas Deus ele está te dando um alimento um pouco mais profundo, um alimento mais sólido que vai te fazer ficar forte, vigoroso. Os antigos diziam alimento com substância. Percebe? Agora olha o versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha que interessante, o versículo 14 fala que aquele que se alimenta de um alimento sólido, o próprio Deus estará alimentando as faculdades, ou seja, Deus estará alimentando o entendimento dele, e assim este entendimento ficará exercitado para que aquela pessoa possa discernir o que é bem e o que é mal. Agora preste bastante atenção nisso que eu vou te dizer. Nós estamos entrando na reta final da igreja. Nós estamos entrando no tempo em que está se aproximando a volta de Jesus. O nosso Senhor, ele aparecerá nas nuvens, ele aparecerá no céu,
com grande clangor de trombeta. Ele aparecerá no céu com grande poder e glória, e ele estará buscando, arrebatando somente aqueles que creem em seu nome e praticam a sua palavra. Mas antes disso, que é este período que nós estamos vivendo, a igreja passará por um período de grande turbulência. Este mundo passará por um período de grande turbulência e a igreja estará no meio daqueles que não acreditam na palavra de Deus. Se você não tiver com as suas faculdades exercitadas, se a sua mente ela não for uma mente exercitada na palavra de Deus e você não obtiver a revelação do Espírito Santo através desta palavra, fatalmente você entrará para o grupo daqueles que vão apostatar da fé. Eu já falei aqui em alguns vídeos a respeito do capítulo 25 de Mateus, e o próprio apóstolo Paulo fala sobre o aparecimento do anticristo e aqueles que vão apostatar da fé. Jesus Cristo vai voltar e este mundo estará vivendo em um período de grande apostasia. E se você não permitir, e se você não buscar a presença de Deus e não permitir que a sua mente seja exercitada pela palavra de Deus, saiba que você estará fraco, não estará se alimentando deste alimento sólido e você não vai conseguir discernir entre o bem e o mal. Nós já estamos vivendo em momentos em que cristãos, presta atenção nisso, cristãos já não estão conseguindo discernir entre o bem e o mal. Assistem séries que falam qualquer coisa, aceitam relacionamentos de qualquer maneira. Pessoas que já estão perdendo a sensibilidade de discernir o que é bem e o que é mal. Eu finalizo este vídeo aqui te agradecendo pela sua companhia. Eu sei que são muitas informações, mas saiba que se você se aprofundar na palavra de Deus, Ele te revelará coisas profundas do coração dele. Obrigado mais uma vez pela sua companhia e que Deus te abençoe ricamente.